mulheres que descobrem a sua força em dias de luz. Outras descobrem nos dias mais nublados. Às vezes, a vida tem dessas. Sacode, vira, desorganiza. E nós seguimos porque precisamos, porque amamos e porque descobrimos que movimentar também é cura. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias reais, intensas e inspiradoras, que nos fazem refletir um pouco sobre a nossa vida e por que não valorizá-la ainda mais. Hoje o nosso bate-papo está diferente. São duas histórias, duas mulheres, duas trajetórias diferentes, mas com um ponto de encontro poderoso. Elas venceram um câncer e encontraram no movimento um lar, uma terapia, um recomeço. Conheçam Dani Seabra e Jessi Firmo. Olá, meninas! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Estão prontas? Prontíssimas. Prontíssimas? Sim. Simbora. A gente já sentou, porque agora chegou a hora da gente bater papo para você de casa saber um pouco mais sobre a história dessas duas. Meninas, obrigada mais uma vez por hoje, viu? Imagina, o prazer é nosso, né? A gente que agradece. Eu quero saber um pouquinho antes, tá? Quem era a Dani antes de 2021? A Dani mulher, a Dani adolescente, o que você esperava da sua vida? Dani, antes de 2021, ela era mais antissocial. Verdade, ela era antissocial. Não praticava muito esporte, eu fiz capoeira aos 17 anos, mas eu não tinha muita constância em nenhuma atividade física. E depois de 2021, depois que eu entrei no CrossFit, eu mudei completamente. E mulher? Você era uma mulher que se olhava, que se gostava? Muito vaidosa. Era? Sempre foi? Muito vaidosa? Muito vaidosa. E você lembra de alguma coisa que você viveu antes de 2021? Por exemplo, assim, algum sonho que você tinha? Alguma perspectiva que você tinha? Olha, antes de 2021, eu tive burnout, sabe? Então, eu não via muito meu futuro, eu vivia mais o hoje. E pressão do trabalho e tal, eu tive burnout. E aí que foi que eu descobri o câncer de mama. E você, Jessi? Jessi é tão recente, né? Eu fico olhando pra você e eu falo, gente, não é possível que aconteceu tudo nesse ano. Mas quem era a Jéssica antes de 2025? Bom, eu sou advogada, né? Eu trabalho há 10 anos. Inclusive, esse ano eu fiz 10 anos de profissão. E eu sempre trabalhei muito. Eu sempre fiquei focada no meu trabalho. E no CrossFit também, porque eu já treino na Target há 4 anos. Então, eu sempre gostei. Participava de campeonatos, sempre muito ativa. Me cobrava extremamente para poder ter bons resultados no CrossFit, até demais. Dieta e tal. Eu era essa pessoa, assim, maluca, adorando o meu trabalho, né? Muito, trabalhando demais. Você acha que você vivia muito pro trabalho? Muito. Muito? Muito. Esqueci de viajar, esqueci de passear, esqueci de ter um momento meu. Esquecia muito. Mas naquela loucura do dia a dia. Até que 2025 me fez parar. E como que era seu relacionamento com o espelho, assim? Você sempre foi uma mulher vaidosa, se preocupava? Porque a gente sabe que a gente tem umas intuições às vezes, né? Sim. Como é que era? Sempre fui muito vaidosa, especialmente com o cabelo. Com o cabelo? Todo final de semana ia no salão, hidratar, enrolar o cabelo e coloca cabelo. E ela falou do cabelo dela, agora eu lembrei de falar do meu. Conte-me. Muito ao contrário de muitas mulheres, né, que é muito difícil perder o cabelo. Eu fui curtindo todas as fases. Verdade. Não é? Foi. Eu fui curtindo todas as fases, eu cortei um pouquinho mais curto, eu raspei.
toda sexta-feira era dia de fazer a careca, né, passar a gilete, para poder sair. Eu amei a careca, eu fui amando todo o processo, sabe? Eu acho que eu fui cuidando de mim no processo. Eu sabia que ia cair o cabelo e eu pensava o que eu tinha que fazer para que isso se tornasse mais leve, não tão pesado. A gente vai contar um pouco mais para as pessoas como tudo aconteceu, mas já que a gente está aqui, eu quero que vocês falem um pouquinho por que depois de tudo que vocês passaram, vocês tiveram a força, Jéssica, de continuar, né? E você de iniciar algo novo, porque eu brinco que as pessoas falam que o CrossFit é um esporte que nem você estando bem, você quer vir e fala assim, nossa, acho que eu não vou aguentar isso aqui não, né? Todo dia é isso. Você fala assim, ai, Toda será? gente reclama. Será? Mas quando a gente está frágil, né, como mulher em vários sentidos, que seja na nossa autoestima, que seja na nossa saúde, às vezes a gente sabe, uma vez por mês nós já estamos frágeis, Sim, né? E já é mais complicado fazer as coisas. Como é que foi enfrentar, de ir para um lugar que existe uma competição, que você tem que se desafiar a todo momento, numa hora que você está tão frágil? Comigo, eu vi a Carol, que é a esposa do Felipe. Ela sempre foi uma fonte de inspiração. Quando eu descobri o câncer, eu fazia funcional no outro endereço da Target. E quando eu apareci careca, o Felipe contou pra Carol e ela super me acolheu. E eu vi ela praticando esporte e eu pensava, será que eu consigo? Será que eu vou? Será que dá pra mim? No momento que eu tava passando pela quimioterapia branca, que dizem que é a mais leve, é que mais me doeu o corpo. Quando eu comecei a ter mais disposição, eu vim a primeira vez, mas por influência da Carol. Só que o CrossFit é isso, entendeu? Você vem, faz a primeira aula, dói, mas amanhã você quer vir de novo. E aí você vai se superando, você vai aumentando carga, você vai aprendendo, desbloqueando novos movimentos, né? E é muito E aí dá vontade de ficar. Eu tô 9 meses aqui já fazendo um treino legal já. Que gostoso. E você, Jéssica, como é que foi? Porque você meio que escondeu, Escondi. Né, que você estava passando. Escondi. E para voltar e dar de cara com todo mundo, como é que foi isso? Olha, foi melhor do que eu esperava. Porque, assim, quando eu descobri, eu pensei, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir continuar? Mas eu coloquei na minha cabeça, falei, não, isso aí é um problema que eu vou resolver e eu vou continuar vivendo a minha vida, especialmente no CrossFit. E mergulhei de cabeça, treinando todos os dias. A Carol também foi, assim, excepcional para mim. Eu contei para ela estava sabendo a todo momento. Ela me dava força, ela vinha. Ela falava, Jéssica, vamos continuar, vamos embora. Felipe também, nosso coach. E foi assim, o CrossFit me salvou. Todos os dias que eu vinha, eu me sentia viva. Fazendo tratamento, ninguém percebia nada. Era impressionante. Eu vinha, fazia, batia PR, que a gente, né, os maiores pesos, batia PR, eu mesma ficava impressionada comigo, sabe? Eu não sabia a força que eu tinha. E eu descobri isso. Apesar de tudo, apesar de ser horrível, né, não é fácil, mas a gente descobre o quão forte a gente é. E foi assim que eu fui. E como é você encontrar outras mulheres que passam pela mesma situação? Isso fortalece? Fortalece. Muito. Fortalece a gente, eu pelo menos, eu tenho vontade de ajudar. Eu também. Porque como pra mim foi uma coisa inédita, né? Não tem roteiro, não tem manual de como se comportar no tratamento. Quando eu sei que alguém está passando pelo processo, eu quero abraçar, acolher, ajudar naquilo que eu posso, naquilo que eu passei. E foi o que ela fez comigo. Foi o que eu fiz com a Jéssica. Eu cheguei um dia para treinar, estava a Dani com uma sacola com um kit de tratamento para crescer meu cabelo. Que legal. Eu fiquei tão feliz. Ela e a Carol, assim, elas me abraçaram de uma forma e a Dani não estava sabendo. Ela ficou sabendo depois que eu já tinha acabado o tratamento. Ela falou, meu Deus, como que você não contou pra gente? E ela me abraçou de uma forma, ela me deu vitaminas para eu tomar para crescer meu cabelo. Eu fiquei, assim, muito feliz. E eu também quero ajudar as mulheres que estão passando por isso. Aliás, qualquer pessoa que eu puder fazer. Foi por isso que eu optei também em colocar isso no Instagram. E eu já tive muitos feedbacks de pessoas assim,
alguém da família está passando por isso e vir conversar comigo, querer conversar, eu fico tão feliz, assim, atingir meu objetivo, que é isso que eu quero. Que gostoso. A gente vai conversar mais, mas antes, só pra gente ir, antes da gente ir pro intervalo, eu quero que vocês me falem, eu sei que é difícil, mas qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram quando vocês tiveram certeza do diagnóstico? Qual foi a primeira palavra que veio no coração? Eu vou vencer isso. Eu sempre falei a frase: eu tenho um câncer no meu organismo, mas ele não me pertence. E eu vou vencer isso. E você, Jéssica? Eu vou morrer. Foi. Mas não aconteceu. Não, eu vou morrer. Mas foi só no primeiro momento. No dia seguinte eu já falei: não, isso não me pertence. Eu vou vencer. E elas venceram e vencem todos os dias. A gente vai dar aquela pausinha do intervalo e a gente já volta. A gente vai tomar um suco para continuar esse bate-papo. Não sai daí. A vida tem dessas delicadezas. Coloca no nosso caminho pessoas para nos dar as mãos. No exato momento em que a gente pensa em soltar tudo. Uma história sempre se entrelaça à outra. Somos espelho, somos abrigo. E não existe no mundo peso impossível para uma mulher que treina a coragem, que alimenta vontade e que escolhe, dia a dia, a beleza de viver. O Retratos Femininos vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos com o nosso Retratos Femininos e agora a gente já está no Luciana Valadão Restaurante para tomar aquele suquinho com as meninas. E você que assistiu a primeira parte sabe que a gente está falando com a Dani e com a Jess, que venceram um câncer e que encontraram no movimento a cura e também uma grande amizade. A gente já conversou um pouquinho como vocês começaram a atividade física, como eram vocês antes do diagnóstico. E aí a gente terminou falando o seguinte, Dani falando que quando descobriu, vou vencer. Jess, vou morrer. Isso. E eu acho que é um sentimento muito humano. Sim. Como foi a descoberta do diagnóstico? Vocês começaram a se observar? Como que isso aconteceu? Como eu tinha falado anteriormente, eu tive burnout. Fiquei muito estressada na época. Pós-pandemia também, muito trabalho, sobrecarga de trabalho. E eu sempre tive mania de autoexame, né? Que a gente vê isso, né? Na prevenção contra o câncer. E um dia, assim, aleatório, passando, me tocando, passando uma mão, eu senti um carocinho que era milímetros. E no passado era 14 quilos mais magra, eu era bem magrinha. Então você sentia um caroção, né? E Bem aí, magrinhas. Exato. Aí eu fui no ginecologista aqui da cidade e ela falou que era meu osso, que era para ficar despreocupada. Mas sabe quando tem uma voz na sua cabeça que fala assim, vai investir, é isso? Aí eu fui fazer ultrassom. Na ultrassom deu que era benigno, que era um nódulo mamário, que era comum ter, mas era para observar. E eu fui observando, fiz na segunda vez, em 2022 eu fiz a primeira, em 2021 eu fiz a primeira, 2022 eu perdi minha cachorra, ela ficou doente. Quantos anos ela tinha com você? Tinha 10 anos. Como ela chamava? Dalila. Ai. E aí ela teve câncer de mama. E ela era meu xodó. E quando ela descobriu o câncer, eu achava que assim, vai operar e vai dar tudo certo. E quando veio a biópsia da peça, né, que chama de peça, o que tira. Isso. Não é? É uma peça. É uma peça. E falou que era câncer terminal. Falei, terminal... Sabe quando você fica aérea, você não entende uma palavra que você não tá na sua vida? Falei, mas quanto tempo ela tem? Aí o médico veterinário falou, de 1 a 3 meses. Falei, não, ela não vai morrer. Ela tem muita coisa para me ensinar. E ela me ensinou
tudo que ela passou, todo o tratamento que ela fez, a força que ela tinha, ela me ensinou para que quando eu descobrisse o meu, que foi depois do dela, eu passei pelas mesmas coisas e tive a resiliência de entender que o amor incondicional do cachorro foi Deus que colocou, sabe? Ele já foi preparando desde o começo, sabe? Deus é maravilhoso. Ela vai passar por isso, porque ela precisa aprender alguma coisa com isso, mas eu vou preparar ela, eu vou capacitar ela. Então eu sempre falava para as pessoas que me viam careca que eu tenho um câncer no meu organismo, mas ele não me tem, porque ele não me tinha. Ele não me limitou a nada. Exato. Eu fui viver minha vida normalmente, ele não me limitou. E foi devido à cachorra que me deu força, sabe? E Muito Deus isso. também, né? Porque Deus é maravilhoso em todos os momentos. Ele sabia a forma de te tocar, né? Sim. Que você ia compreender o que você ia passar naquele período, enfim. Ele foi preparando, sabe? É o que todo mundo fala, Deus capacita. E quando eu fiz a primeira quimio vermelha, no dia seguinte o nódulo tinha sumido. Meu Deus! E era um nódulo de 2 centímetros por 1,5. Ele era aqui em cima, né? Que era no canal do leite da mama. Ele era palpável. Depois da primeira quimio vermelha ele sumiu. Meu Deus! Não, é Deus. Meu Deus! E você, Jesse? Bom, o meu caso é um pouco diferente. O meu câncer foi no colo do útero. E eu fazia meus exames ginecológicos, o Papa Nicolau, anualmente, e eu tinha feito no ano passado, aproximadamente em maio. E estava tudo normal, eu não tinha nada, estava tudo correto. E eu comecei a ter um sangramento extra-menstruação. Eu ia fazer xixi, saíam alguns coágulos, e eu comecei a achar esquisito, muito esquisito. Às vezes de colocar a mão assim, já sangrava. Falei, meu, tem alguma coisa errada. E aí, passado uns dias, né, eu aguardando a biópsia, ansiosa, aí veio o diagnóstico, que eu tava... Na verdade, ela falou assim, ó, você tá com um tumor e a gente precisa saber com o que a gente tá lidando. Naquele momento, como eu disse, eu achei que eu ia morrer. Aí eu já saí e falei pra minha mãe que eu já ia fazer um testamento, a gente fica, né? A minha mãe dando risada, nossa, minha mãe... Ela foi muito leve com você. Muito leve. Em nenhum momento ela chorou, em nenhum momento ela se desesperou. Ela e o meu pai, porque o meu pai mora longe, né? Mas o meu pai se mantém presente o tempo todo. Então, eu liguei para ele no mesmo momento, ele dava risada. Eu falei, querida, você vai passar por isso, vai dar tudo certo. E, beleza, aí eu fui fazer a ressonância magnética para saber o tamanho e tal. E fiz, ele estava com 3,8 centímetros. A princípio ia ser cirúrgico. E aí eu fui fazendo outros exames. Fui encaminhada por Deus, que Deus vai encaminhando mesmo. E fui pro hospital em São Paulo. E lá eu conheci um oncologista maravilhoso, um cirurgião maravilhoso. E eles disseram que o meu caso não seria mais cirúrgico, porque eu estava no estágio 2B. E aí... só que aí, como não era caso cirúrgico, eu tive que me submeter à quimioterapia e radioterapia. E aí eu fiquei morando em São Paulo, porque eu fiz em São Paulo a radioterapia, fiz 30 sessões de rádio, fiz braquiterapia, que é uma radiação interna, que foi excelente. E como ela disse, como eu disse, eu estava tendo um sangramento, e logo que eu comecei a quimioterapia, esse sangramento já tinha parado. Nossa. Em 2, 3, já tinha parado, e eu estava super feliz. Eu ia fazer quimioterapia feliz, porque era o passo para a cura. Embora no início eu tivesse achado que eu ia morrer, no dia seguinte, eu vou lutar, tô aí. E fui, e fiz, e logo quando eu comecei a rádio também, o tumor já tinha diminuído de tamanho, já estava assim, eu estava tendo uma resposta assim maravilhosa. Qual foi? Você falou muito do seu cabelo. Muito. Como é que foi pra você? Você teve queda? Como é que é se olhar de uma forma diferente? Então, como eu disse, eu era muito vaidosa, meu cabelo era tudo, né? E isso veio pra falar, olha, calma, isso não é tudo. Quando eu fui no oncologista, né, ele falou pra mim, olha, Jéssica, é 50% de chance de cair. Meu mundo acabou ali. Eu falei, não vou fazer, não quero fazer. Olha, veja bem. Porque era o que era importante para você ali. Eu tinha esquecido do que eu estava lidando. E não sei o que. Aí
vou fazer o tratamento. Aí ele me apresentou uma touca, que é um tratamento também, né? Que o hospital em São Paulo disponibilizava. E a touca, ela congelava a sua cabeça em menos 4 graus. Então eu utilizava, refrescava a cuca, né? E eu utilizava ela durante a quimioterapia. Eu fiz 11 quimioterapias. Em 6 delas, que eram as quimios que cairiam o cabelo, eu usei a touca. Mas eu queria tanto que meu cabelo não caísse, que aquela touca parecia que nem estava na minha cabeça. Você não sentia? Não sentia. Eu queria muito que desse certo, mas muito, e deu certo. Obviamente que eu perdi 60% do meu cabelo. Ele tá ralo, aqui em cima ficou muitos buracos e tal, mas eu consegui manter ele. Hoje em dia eu vejo um fiozinho crescendo. Eu fico muito feliz, eu tô muito feliz. É gratificante demais, apesar de tudo, né? Sabe quando você tá florescendo? Eu fui jogada no poço, no fundo do poço da autoestima. 0 autoestima. Caiu minha sobrancelha, caiu meus cílios, caiu tudo. Só o cabelo que eu preservei. E agora eu tô florescendo. Diferente do que eu era antes. O que é remissão para vocês quando vocês escutam essa palavra? Cura, remissão? Para mim é recomeço. É recomeço. Recomeço, uma nova chance. É isso que remissão me significa, assim, nasci de novo. Eu acho que é uma chance de viver. Uma nova chance de viver. E diferente. De fazer diferente, que é isso que eu foco hoje em dia. O nosso programa, ele se chama Retratos Femininos. Porque é diferente de uma foto, que a gente gosta de fazer pose para sair bonita, a gente se arruma, passa perfume. Um retrato fala da nossa essência. É aquele momento que a gente está distraído e que às vezes a gente esquece o que tem aqui dentro. E enquanto a gente foi conversando, a Gil foi batendo umas fotos nossas. Ai. Esse é da Jessi, esse Obrigada. é seu, esse é da Dani. E no começo eu perguntei quem era a Dani antes de 2021 e quem era a Jessi antes de 2025. Eu quero que vocês abram e me contam que mulher que vocês estão vendo aí. Deus. Que mulher que você vê, Dani? É uma mulher mais leve, uma mulher mais calma. Com uma autoestima, sabe? Independente de visual. Porque uma coisa que eu também não falei, quando eu descobri o câncer, eu não queria ter cicatriz. Eu não queria fazer cirurgia. Eu falava com um oncologista que eu não queria fazer cirurgia. E hoje eu vejo minha cicatriz como marca de uma vitória. Então, assim, dou importância para o que tem importância. Não é uma cicatriz que vai me deixar feia. A cicatriz é o que me deixa forte. É lembrar de quanto eu sou forte. E olhando para essas fotos aqui, me vejo mais forte, me vejo essa mulher, sabe, empoderada. E sociável agora, né? Totalmente! Que antes era estressada e agora sociável, porque o CrossFit faz isso com a gente e também o tratamento ele faz isso. Porque a gente conhece muitas pessoas e a gente olhar no espelho, se ver careca, sem sobrancelha e sem cílios e falar, eu tô linda desse jeito, que é o meu melhor hoje. Linda. E você, Jess, quem você vê aí? Eu vejo uma mulher mais forte e corajosa. Porque é isso que eu falava para mim todos os dias quando eu ia fazer radioterapia e quimioterapia. Seja forte e corajosa. Hoje eu vejo que eu sou essa pessoa. E também graças a Dani e a Carol, porque vocês são inspiração para mim. Mesmo depois que acabou o tratamento, que você ficou sabendo, você foi super carinhosa comigo e a sua história me inspira muito. E hoje eu me vejo forte e corajosa, independente do cabelo, independente dos cílios, que já caiu 2 vezes. E mesmo assim eu faço até piada disso, sabe? Hoje eu me sinto mais leve em relação a isso. A minha autoestima não depende somente do meu cabelo estar bom, dos meus cílios estar grande. É muito mais do que isso. E estar aqui hoje me mostra o quanto eu sou maravilhosa. Forte e corajosa. Forte e corajosa. Exatamente. Meninas, Obrigada. muito obrigada. Que a gente continue sempre juntas. Eu acho que quando a gente conta um pouquinho da nossa história, as pessoas que nos observam e que ouvem, que estão atentas para receber, elas sentem um pouquinho delas também. E vocês com certeza ajudam muitas pessoas. Obrigada. Independente do que elas estejam passando, viu?
Obrigada por vocês serem tão maravilhosas, Obrigada. lindas, fortes e corajosas. Obrigada Viu? a você. Eu espero você de casa que você tenha gostado do Retratos Femininos de hoje. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Beijo, tchau. Tchau. Há uma poesia secreta na forma que as mulheres atravessam o mundo. Mesmo feridas, florescem. Mesmo cansadas, levantam. E no fio invisível que une as nossas histórias, existe uma força que não se explica, se sente. Somos pura potência. Somos movimento, luz, cura. Somos juntas, simplesmente imparáveis.